No ecossistema implacável do Clash Royale, a força bruta é apenas uma ilusão para olhos desatentos. E existe nesse jogo uma hierarquia que é invisível, onde nem toda carta carrega o mesmo peso. Algumas cartas perdoam a sua ignorância, o seu erro, só que outras não aceitam nada menos do que a perfeição. E se você errar, você perde a partida. Existe um grupo seleto, uma elite de cartas que não exige apenas dedos rápidos, mas também uma mente fria e calma e também calculista. Precisamos começar pelo degrau mais baixo do jogo. E obviamente eu estou falando dos Larrys, uma das cartas mais skills da história desse jogo. Olhar para 3 esqueletos e enxergar apenas vida baixa e dano pífio é o primeiro sinal de que você não sabe nada sobre esse joguinho de carta. O Larry é a personificação máxima de que menos é mais. Um erro, um pequeno erro de quadrado e a sua torre pode cair. Agora, um acerto gigantesco e milimétrico faz você ter um counter positivo, ganhando uma vantagem gigantesca que deixa seu adversário perdido. Imagina só o peso emocional de parar uma bandida, quebra-muro, uma mini P.E.K.K.A, gastando apenas 1 de elixir. O verdadeiro segredo dessa carta não é o seu combate direto, mas a arte da distração e também do sacrifício. Se você joga os esqueletos em cima da tropa inimiga, isso aí é a coisa mais burra que você podia fazer e você já perdeu. Eles vão evaporar. O segredo tá no meio da arena, naquele pool de estratégia que faz o inimigo perder segundos preciosos meio que caminhando no vazio, enquanto a princesa faz o trabalho difícil e finaliza a carta. Aqui é sobre você ganhar tempo, é sobre ciclo frenético de cartas, é sobre você fazer o deck girar até você ter o feitiço, ou então a estrutura necessária na sua mão para você fazer a defesa. As cartas podem sofrer nerfs brutais, emergenciais, e novas mecânicas com certeza vão surgir, só que os esqueletos de 1 de elixir com certeza serão imortais no topo da cadeia alimentar desse jogo aqui. Quando a gente sobe um pouquinho de degrau para 2 de elixir, o leque se abre um pouco. A gente tem o tronco, barril de bárbaros, bola de neve, cartas que são boas e resolvem problemas. Só que se a gente falar de alma, de precisão cirúrgica, temos que falar do Golem de Gelo. Ele é quase um herói silencioso, a carta que não levanta um dedo para atacar uma tropa sequer. O valor real do Golem de Gelo não tá nos seus pontos de vida, porque ele não tem muito, mas sim nos seus famosos passos de dança. Se você coloca ele no quadrado exato no lado oposto, você não está apenas jogando uma carta, você está dobrando a vontade do seu adversário. Você faz uma P.E.K.K.A, uma Valkyria, uma mini P.E.K.K.A, darem meia volta e passarem pela arena como se ele estivesse passeando, enquanto as torres fazem o serviço. Um único quadrado errado e o feitiço vira contra o feiticeiro e o cara, meu amigo, vai te destruir. E não para por aí, existe uma ciência na sua morte. Saber o exato momento de deixar o Golem de Gelo explodir para causar aquela lentidão crucial numa horda de servos pode ser a diferença entre a glória e o fracasso. Ele é tipo um escudo humano, um guardião para o seu corredor, mago elétrico. No 2.6 de jogadores profissionais, ele carrega a partida, e com sua forma heróica, a curva de aprendizado vai para o espaço, porque o raio de congelamento exige um timing que separa quem é bom de quem ainda é um bagre nesse jogo. Ele não ganha porque ele é uma carta roubada, ele ganha na calma da sua inteligência. E se você tem problemas de conexão com a sua internet, não aguenta mais passar raiva jogando, eu tenho a solução perfeita para você, o ExitLag. O aplicativo otimiza a rota da sua conexão de internet em tempo real com o servidor do jogo, encontrando o caminho mais rápido e direto para você melhorar a sua internet, que é uma bomba. Não dá ban, melhora a sua conexão, mantenha seu ping estável e o melhor, seja no computador ou no mobile, ExitLag vai salvar você da sua internet meia bomba. Caso você queira testar, você tem 3 dias gratuitos, link na descrição. E agora a gente chega para o custo de 3 de elixir, e aqui é um pouco complicado, cara. A gente tem um mago de gelo, pescador, bandida, todo mundo tem técnica, essência, só que vamos ser sinceros aqui, nada se compara com o tornado. O tornado não é apenas um feitiço nesse jogo, ele é a manipulação absoluta do campo de batalha, e na minha opinião uma das cartas mais difíceis de você utilizar. É a carta que exige a maior habilidade desse custo, porque ela é imperdoável. Se você errar um segundo, um clique no pixel errado, meu amigo, você não vai falhar, como você vai entregar a partida pro cara e você vai perder tudo, não vai sobrar nada pro Betinha. Mas nas mãos de quem sabe, ele se torna a carta mais quebrada do jogo. Ativar a Torre do Rei com o corredor, mago elétrico, parece fácil nos replays do YouTube, só que fazer isso sob pressão, com você jogando nervoso, passando raiva, querendo subir de arena, isso é arte. Ele não brilha pelo dano que ele causa, que é quase nada, ele brilha porque permite que
que você consiga ditar as regras de onde cada peça vai estar no tabuleiro do jogo. O Tornado não vence e nunca vai vencer pela sua força de dano e pelo poder, ele vence pela capacidade cognitiva de quem o utiliza. Agora, quando a gente chega em 4 de Elixir, as opções são óbvias. Pra mim, o trono aqui pertence para o Arqueiro Mágico. Ele não é apenas uma unidade de suporte, ele é um atirador de elite que exige uma compreensão profunda de geometria e de ângulo. O arqueiro é frágil, tem um dano que não assusta de primeira, só que o seu alcance é uma arma de destruição em massa se você souber utilizar. Dominar o Arqueiro Mágico é saber que a tropa inimiga é apenas um degrau para acertar a torre lá atrás. Se você erra o ângulo por um pequenininho milímetro, todo o valor da carta vai pro caralho. Só que se você acerta, você consegue derreter torres sem nem chegar perto delas. É a sinergia perfeita com o Tornado. Você puxa o caos para a linha de fogo e assiste o espetáculo acontecer batendo palma. Muita gente tenta jogar com essa carta, só que poucas conseguem extrair o verdadeiro potencial dela. No custo 4 de Elixir, a skill não é sobre força, é sobre visão de jogo. Com 5 de Elixir, o jogo já muda de figura. É um custo pesado, onde um erro pode custar a partida, porque se você errar uma carta de 5 de Elixir, vai tomar um push gigantesco do outro lado e vai ser amassado. Muita gente acha que é o Mago, a Bruxa, o Executor, cartas que entregam um bom valor, mas são muito fáceis de você utilizar. Só que a gente tá falando aqui de habilidade pura, então eu preciso escolher nessa área os Patifes. Sabe por quê? Porque eles são a personificação do risco. Se o cara tiver um tronco, uma flecha, qualquer feitiço bem encaixado, as Patifas vão derreter, deixando o Brutamonte sozinho e vulnerável, e ele sozinho é um fracassado. Jogar de Patifes é um pouco complicado, você precisa ser um mestre do bait, saber exatamente qual feitiço a bosta do seu adversário tem na mão antes de sequer pensar em colocar essa carta na arena. Eles brilham em decks de log bait e também funcionam em deck de morteiro, onde cada movimento aqui é um deck mais calculado para forçar o erro do adversário. Com os Patifes você tem que lutar para ter cada centímetro de vantagem, porque ela não é uma carta muito boa. Você precisa aprender a dividir a pressão, conhecer o tempo da carta e ter a frieza de posicionar no lugar exato para que o dano em área não apague eles do mapa. No custo 5 de Elixir, os Patifes são para quem não tem medo de jogar o jogo mais difícil. Quando batemos em 6 de Elixir, eu sei que muita gente vai me xingar, torcer o nariz, ficar boladinho, só que a verdade é única só. A carta mais difícil é a X-Besta. Ela é a rainha da disciplina. Olhar de fora e dizer que é só colocar na ponte é o maior atestado de ignorância que um jogador pode ter. Se você acha isso, eu sei que você não sabe jogar esse jogo. A X-Besta não é sobre força, é sobre oportunidade. Eu sei, ela é uma das cartas mais insuportáveis do jogo e eu também odeio jogar contra essa bosta de deck. Mas o problema é que ela é muito skill, porque se você jogar ela no momento errado, quando o adversário tá cheio de Elixir, você não tá só atacando, você tá cometendo um suicídio estratégico. Jogar de X-Besta é ser um predador paciente, um para frente e ela fica exposta demais. É um jogo de milímetros, onde o erro não é opção. E custando 6 de Elixir, ela não é a carta mais odiada por ser uma apelação, mas sim porque ela é uma carta fria, que exige muita paciência. Todas as partidas contra essa bosta vai durar uns 5 minutos. E quando o jogo escala para 7 de Elixir, a gente tá num terreno aqui de titã, cara, porque não existe uma carta que seja 100% skill aqui, vamos ser sinceros. Gigante Elétrico, P.E.K.K.A, Mega Cavaleiro, Recruta Real, só tem doença aqui, cartas pesadas. Só que pra mim o mais difícil e o mais skill de todos é o Lava Hound. É uma carta lenta, imponente, cara com pouco dano, difícil de utilizar, difícil de você fazer um deck que presta. Colocar ela na arena um segundo antes da hora é assinar a sua sentença de morte, porque o cara vai simplesmente ignorar o seu ataque na esquerda e fazer pressão na direita. Vai conseguir destruir a sua torre porque você vai estar sem Elixir. Saber o exato momento de invocar essa força brutal da natureza é o que separa quem sabe jogar de quem ainda tá aprendendo a jogar esse jogo. O papo é reto. Lava Hound é uma carta muito difícil, a combinação com o balão que é um pouco roubado, mas aí a gente deixa pra outra história. Bom, no custo 8 de Elixir a gente só tem um golem normal, no 9 de Elixir a gente só tem o tri de 3 mosqueteiras, então meu amigo, não tem muito o que dizer, né? Obviamente elas vão ser as escolhidas para seus respectivos números de Elixir. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.